Bom dia, graça e paz. Vamos lá rapidinho, começando aqui. Compartilhar com algumas pessoas. Glória a Deus por este dia. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Mais um amigo aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí. Deixa eu ver, vamos ver. Compartilha aí com as pessoas que você ama, que você gostaria que participasse desse momento aqui. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra, que o Senhor ministre ao seu coração hoje. Amém? Espero que você esteja com o seu café aí. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Agradecer a Deus por este tempo aqui. Engrandecer o nome dele, sabendo que ele tem cuidado de todas as coisas. Pai, obrigado pelo privilégio de poder amanhecer com vida nesta manhã. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de enxergarmos essa manhã como sendo mais uma chance de vivermos a Tua vontade, de nos movermos na Tua vontade. Seja alinhando o nosso coração ao Teu coração. Direciona-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor quer fazer. É importantíssimo ter, ó Deus, em nós o rumo daquilo que o Senhor tem preparado, que é bom, agradável e perfeito. Que cada um aqui possa enxergar não só aquilo que tem vivido, mas aquilo que o Senhor tem separado para nós. Ajuda-nos. Que seja um dia abençoado, seja um dia preparado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar hoje com você algo que Deus vem ministrando ao meu coração desde muito tempo. Mas essa semana passada, o Mike esteve aqui comigo e a gente até investiu um tempo maior em cima disso, né? Foi terça, quarta-feira. Terça, isso, foi quarta. Terça e quarta. Ele chegou na terça, a gente conversou bastante sobre isso. E ele estava falando de um novo derramar. Para quem acompanha o Mike, sabe do que eu estou falando. Ele vem insistindo nisso, né? De um novo derramar. E dizendo que este derramar, este próximo derramar do Espírito será 12 vezes maior. E é interessante que tudo que a gente falava, tudo que a gente buscava de mover de Deus, mover em Deus e de coisas sobrenaturais, dependem deste derramar. Do tipo, vamos falar sobre curas, né? Vamos falar sobre milagres, sinais e maravilhas, dependem deste derramar do Espírito Santo. Vamos falar sobre fim dos tempos,
depende do derramar do Espírito Santo. Vamos falar sobre mover de salvação, depende do derramar do Espírito Santo. Então, só para você entender, o que nós queremos viver, ou podemos viver, ou estamos prestes a viver, dependem do Espírito Santo, deste mover, deste derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. E deveria ser óbvio para nós, porque até nas ministrações que o Mike traz, e até a gente conversando sobre isso, deveria ser óbvio para nós, porque foi desse jeito que aconteceu no livro de Atos, né? Foi exatamente assim. Os discípulos, eles experimentavam algumas coisas antes ali de Atos capítulo 1 ou capítulo 2. Eles experimentavam algumas coisas esporádicas, algumas coisas pontuais, né? De cura, de libertação, de salvação, de arrependimento. Eles experimentavam algumas coisas assim que marcavam ali pontualmente a vida deles. Mas chegou ali em Atos, chegou naquele momento onde Jesus falou assim: olha, não saiam daqui até que o Espírito Santo venha sobre vocês, né? E aí vocês serão minhas testemunhas por onde vocês andarem, em Samaria, Judéia, Jerusalém, enfim, e até os confins da terra. E quando aquilo aconteceu, quando veio o Pentecostes sobre ali os discípulos e aqueles que estavam reunidos naquele lugar, deu-se início a algo sobrenatural na vida dos discípulos e através da vida deles. E é um pouco sobre isso que eu quero falar, né? Nós queremos viver coisas maravilhosas, queremos viver coisas sobrenaturais, queremos nos mover nisso, mas não estamos dispostos ou não estamos alinhados com o Espírito Santo. Você quer ter um casamento melhor, você quer ter um relacionamento com os seus filhos melhor, você quer ter a salvação dos seus filhos, a libertação dos seus filhos, você quer ter a cura dos seus pais, a salvação dos seus pais, você quer ter prosperidade, você quer romper em alguma área da sua vida e você não tem rompido. E eu vou ser bem claro com você, vou ser bem objetivo com você. É falta de intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso que você entenda isso. E você sabe que eu não estou aqui para tentar fazer deste momento um momento evangelístico, fazer deste momento um momento para atrair pessoas para a igreja. Não, eu estou aqui para que você entenda o que o Espírito Santo quer mover neste tempo, na tua vida e através da sua vida. E isso é só com intimidade com Ele. Isso aqui está aberto para qualquer pessoa assistir. Da cultura real, da presbiteriana, da batista, da congregação cristã, testemunha de Jeová, adventista, mas eu não posso negociar aquilo que o Espírito Santo tem feito em mim, através de mim, e revelado a mim para que você entenda. A palavra de Deus em Romanos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou os filhos de Deus, né? Poderia até falar exatamente aqui, ó. Cadê? Romanos 8. Porque todos, Romanos 8,14, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, se você é guiado pelos seus pensamentos, pelos seus planos, pelas suas ideias, pela sua carne, por aquilo que você acha, não interessa, não tem suporte em Deus para aquilo que você tem vivido. Você é filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito de Deus. É importantíssimo a atuação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. É importantíssimo. Eu tenho atendido pessoas diariamente. Convencionou-se que a segunda-feira,
né? A segunda-feira é a minha folga, é um dia que eu posso ficar com a família, que eu posso ter um tempo, porque final de semana é extremamente corrido, tal. E ontem foi segunda-feira e eu não vi minha folga. Ontem eu atendi quase que o dia inteiro. Não estou reclamando disso. Mas assim, situações. Eu quero falar de duas situações que eu vivi ontem, né? Uma situação onde a pessoa tinha o Espírito Santo ou foi guiada pelo Espírito Santo e uma situação onde uma pessoa não tinha o Espírito Santo. E quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela é movida pelo Espírito Santo, ela é direcionada pelo Espírito Santo, as coisas ficam mais fáceis. Duas situações. Eu atendi mais situações, mas de duas situações só para você entender. E a ponto de chegar para uma pessoa e virar para ele e falar assim, peraí. Só espero não ver a sessão de espirros. Depois senão vamos ter que parar uns 5 minutos aqui. Mas a ponto de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu tenho prazer em atender você, porque você é humilde. Eu tenho prazer em atender você, porque você reconhece que errou. Você assume. A pessoa falou para mim, poxa, pastor, eu te dou tanto trabalho. Eu falei, cara, sabe quem me dá trabalho? Eu até, deixando esse ponto aqui, esse gancho aqui com você, que quer marcar um aconselhamento, alguma coisa, sabe quem me dá trabalho? O orgulhoso, o soberbo. Aquele que fala, não, mas errado é a minha mulher, não, errado é o patrão da minha empresa, é o diretor da minha empresa, errado é o Lula, errado, viu? Esse é terrível atender, porque ele não reconhece. Agora, uma pessoa que é aberta ao Espírito Santo, ela baixa a bola. Uma pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, ela chega e fala assim, olha, errei, falhei, me ajuda, ora por mim. Eu preciso ouvir a voz de Deus para acertar. O soberbo não, o soberbo ele ouve a carne, o soberbo ele ouve a sua voz interior, sabe aquilo da voz interior? E olha só que interessante, eu cheguei nessa pessoa e falei assim, você precisa ir para a igreja, você precisa ter vida em comunidade. Presta atenção nesse detalhe. Presta atenção nesse detalhe. E quando eu estava falando isso para ele, você precisa vir para a igreja, você precisa ter vida em comunidade. Eu imediatamente falei, porque é costume meu. Eu falei, olha, e não precisa ser na minha igreja. Não precisa ser na cultura real. Mas você precisa ir para a igreja. Deus imediatamente falou para mim, nem toda igreja dá vazão, dá valor, da liberdade para o Espírito Santo atuar. Nem toda igreja dá liberdade para o Espírito Santo atuar como na cultura real. Eu não estou falando que é só na cultura real. E quando eu falei para ele, é importante que você vá na igreja e não precisa ser na cultura real, o Espírito Santo falou isso aí para mim. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, mas espera um pouquinho. Eu falei qualquer igreja, mas não é qualquer igreja. Porque tem lugar onde o Espírito Santo não vai ter liberdade de falar com você. Tem lugar que o Espírito Santo não vai ter oportunidade de te disciplinar, de te corrigir, de te direcionar no caminho certo. Embora a pessoa não entendesse sobre o Espírito Santo, eu precisei falar isso para ele, eu precisei deixar isso claro. Porque infelizmente, hoje, alguns lugares o Espírito Santo está sendo abafado. Ele não tem liberdade de direcionar as pessoas. Para você ter uma ideia, em João capítulo 16, quer ver? João capítulo 16 diz assim, ó. Tá dando um
problema de conexão aí, mas eu tô aqui, viu? Aguenta aí, se travar, aguenta aí que eu tô aqui. Ó, João 16 diz assim, no verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, verso 8 de João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí você continua lendo aí a partir do 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não estou falando que você vai ser santo em dar vazão ao Espírito Santo. Ou melhor, você não vai ser santo imediatamente. O primeiro processo do Espírito Santo na tua vida é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O problema é que se você não dá vazão ao Espírito Santo, se você não tem sede disso, se você não quer isso, se você não busca isso, se você não vive isso, a primeira coisa é você ser orgulhoso. E esse é o ponto-chave do que eu quero falar para você hoje aqui. O primeiro ponto, primeira condição que você vive sem o Espírito Santo é achar que isso que você faz não tem nada a ver. Presta atenção. É achar que esse detalhezinho, esse pecadinho, ou essa atitude aí, é só... Me permita falar isso. Me permita citar. Não fique ofendido se eu falar de alguma coisa que você vive, tá? Eu não tenho... Eu vou falar assim, meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com a palavra dele. Eu tenho um compromisso em te respeitar. Então, se você se sente ofendido ou ofendida, por favor, pode sair e não tem necessidade de ficar aqui, não. Mas é só uma cervejinha. Não, mas eu não vou fazer nada. Não, mas esse filme que eu assisto, pornografia, eu assisto com a minha esposa, ela sabe. Não, eu sei o meu limite. Viu, mas é que a pessoa está fazendo. Foi ele que me ofendeu. Todo mundo faz isso. Ninguém emite nota inteira. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu falei isso. Ontem eu falei isso, né, no lugar secreto. No lugar secreto, eu falei no lugar, conversei com o Senhor no lugar secreto e comentei no áudio. Mas todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo tem. Meu irmão, você não é todo mundo. Lembra da frase da sua mãe? Que você não é todo mundo? De fato, é exatamente isso que o Senhor tem sobre nós. Nós não somos deste mundo e não somos todo mundo. E a primeira grande característica de que o Espírito Santo não tem liberdade, de que o Espírito Santo não direciona as pessoas, é que está todo mundo vivendo como quer. Primeiro ponto que o Espírito Santo manifesta é te convencendo do pecado. Primeiro ponto é o Espírito Santo em você falando assim, olha, está errado isso. E você baixar a cabeça e falar assim, estou fazendo errado. É você ficar incomodado. Porque se você tem a maldita frase, isso não tem nada a ver, pode ter certeza que o Espírito Santo não tem liberdade na sua vida. Quem manda é você. Quem determina é você. Quem cuida é você. Sabe que está num relacionamento tóxico. Sabe que está numa atitude errada. Sabe que está investindo em coisas erradas. Sabe que está fazendo coisa errada. Sabe que não, isso não agrada a Deus. Isso não faz bem para o seu casamento. Isso não faz bem para o seu relacionamento. Isso não faz bem para a sua empresa. Sabe que isso não faz bem para a sua vida. Mas você insiste, você investe, você faz.
Por quê? Porque o Espírito Santo não tem liberdade de te corrigir, o Espírito Santo não tem liberdade de te direcionar, o Espírito Santo não tem liberdade. Ah, mas isso não tem nada a ver. Pois bem, essa é a frase que determina que você é guiado pela sua vontade, pela sua carne, pelos seus prazeres e não guiado pelo Espírito Santo. Porque se você é guiado pelo Espírito Santo, você baixa a bola e fala assim, estou errado, preciso mudar, isso não está certo. Olha, presta atenção, não vou conseguir falar tudo aqui hoje. Entenda o que significa. O verso 9 de João 16 começa a falar sobre isso, ainda assim, mas ainda assim não é tão claro. Mas entenda o que significa pecado, justiça e juízo. Eu não vou conseguir falar sobre isso. Precisaria de um tempo para falar sobre isso. Pecado é o que desagrada a Deus, que infringe a lei de Deus. Justiça é a semeadura. Certamente o que você semear, você vai colher. Justo. E juízo é prestar conta do que você faz. Virá o juízo. Chegará a hora onde você prestará conta disso. Virá juízo sobre a sua vida. Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo, ele vem sobre nós para nos convencer de que essas coisas são reais, de que a sua atitude está errada, de que você vai colher a consequência disso e você vai prestar conta. Um dia você vai prestar conta dessa sua atitude. Meu irmão, se você não teme essa condição, você desculpa. Você é muito egoísta. Você é muito soberbo, você é muito orgulhoso. Quando você tem o Espírito Santo, você é quebrantado nisso. Você é quebrantado nisso. E isso te leva a uma humildade, onde você tem arrependimento, onde o seu pecado é convertido em santidade, a sua justiça, a justiça de Deus é convertida em melhores frutos, e o juízo te dá a certeza da vida eterna. O Espírito Santo eu não estou chamando de peça fundamental como sendo algo pejorativo, né, diminuindo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é uma peça fundamental, ele é essencial para o seu dia a dia. É ele que te coloca na condição de, poxa, eu estou errado, eu preciso mudar. Poxa, eu vou sofrer a consequência disso. É ele que te traz essa condição. É ele que te convence de que vai dar ruim esse seu investimento. Pô, estou investindo nessa história, estou investindo nesse relacionamento, estou investindo eu estou teimando nesse negócio aqui. É ele que trabalha nisso. E se você não tem essa vazão no Espírito, se você não tem essa liberdade no Espírito, você fica travado na sua carne. Você fica travado na sua vontade. E é exatamente isso que vai te levar para o buraco. Toma cuidado. Abre teu olho. Eu preciso, como eu falei aqui, meu compromisso não é em te agradar. Meu compromisso é em agradar a Deus. Eu estou aqui para que isso seja ministrado ao teu coração e você continue meditando nesse dia sobre o que foi falado aqui. Abra o teu olho. Tome cuidado. Atos, eu vou encerrar, mas Atos capítulo 19, sempre me chama muito a atenção esse texto. Atos capítulo 19, Paulo chega ali a alguns discípulos, né? Chegou a Éfeso e tal, ele perguntou, verso 2, ele chegou a Éfeso e perguntou ali, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha só que louco isso. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu Deus do céu, se isso está na Bíblia, que dirá hoje?
Quantas pessoas nem sequer ouviram falar do Espírito Santo? E olha só, presta atenção na pergunta. Eu não vou conseguir falar aqui hoje. Acho que eu vou ter que arrastar isso para quinta-feira. Eu falei demais já aqui. Olha que loucura. Vocês receberam o Espírito quando creram? A pergunta de Paulo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não estava falando com pessoas ignorantes em relação à palavra. Estava falando de pessoas que ouviram o Evangelho e creram. Ouviram falar de Jesus e creram. E aí Paulo fala assim: vocês receberam, não é ouviram falar do Espírito Santo, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falam assim: a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Se naquela época estava desse jeito, imagina hoje. Se naquela época, guarda isso na tua cabeça, guarda isso. Nós temos, eu não sei não, eu posso até dizer, eu sei porque tem pouca gente hoje aqui. Nunca foi tão baixo assim como é que eu poderia? A audiência, nunca foi tão baixa a audiência. Eu sei porque está baixa a audiência. Tamanha a importância do que eu estou falando aqui hoje. A importância do que eu estou falando aqui hoje. Se o inimigo sabe que com o Espírito Santo as pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo, hoje, por que hoje não se fala do Espírito Santo? Por que hoje não se fala do derramar do Espírito Santo? Por que as igrejas hoje não colocam o Espírito Santo como peça fundamental para a conversão das pessoas, para a transformação de famílias, para um novo avivamento, para a salvação? Por que não falam hoje? Na época aqui já não falava, por que hoje não falam? O inimigo... Deixa eu te dizer bem claro, até para você que não conhece a cultura real, não vai na cultura real, eu não estou querendo te trazer para a cultura real, não. Eu estou querendo abrir os teus olhos para a importância do Espírito Santo na tua vida. O inimigo não está nem aí para um monte de igreja, desde que elas nem toquem, nem deem vazão ao Espírito Santo. Ah, mas a igreja é uma bênção. Ah, a igreja, nossa, lá é uma delícia. Não, eu gosto. Ah, lá é tão equilibrado. Lá o pastor não grita. Lá a gente sai motivado. Ah, minha semana é maravilhosa. Meu irmão, se não tem o Espírito Santo, pode ter certeza que o diabo nem liga para a tua igreja. O diabo nem liga para a tua igreja. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva ao arrependimento. É o Espírito Santo que transforma as vidas. É o Espírito Santo que direciona para a salvação. É o Espírito Santo. E tem muita gente que ouve falar de Jesus, que ouve falar do Evangelho. Tem muita gente que crê em Jesus, mas nem ouviu falar do Espírito Santo. Como esses aqui, ó. A gente nem sequer ouviu falar do Espírito Santo. Que obra completa é essa? E a minha intenção hoje aqui com você era falar sobre isso, era trazer algumas características do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ensina, ele nos revela, ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos direciona, não só convence do pecado, justiça e juízo, não, mas o Espírito Santo é fundamental para a nossa conversão. E se aqui em Éfeso ouviram falar de Jesus, ouviram falar do Evangelho, mas nem ouviram falar do Espírito Santo, é porque é maligno, é uma obra de Satanás. Vocês podem falar de Jesus, contanto que vocês não falem do Espírito Santo, porque Jesus falou lá no capítulo 16 de João, bom, eu tenho que ir e enviar o Espírito Santo. No capítulo 14, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. A atuação de Deus hoje no nosso meio é através do Espírito Santo. Sua vida será transformada, sua família será transformada, suas finanças, sua saúde, o sobrenatural, a voz profética, isso só vai acontecer nos nossos dias, mediante o Espírito Santo. Você quer entender, você quer saber se uma palavra ou
uma pregação, uma música, se isso tem o Espírito Santo, ô meu irmão, perdão, se isso é de Deus, busque o Espírito Santo nisso. O Espírito Santo tem liberdade, ele tem vazão, porque o Espírito Santo ele vai atuar, ele vai trazer ali para a igreja, para todo mundo, à luz aquilo que está acontecendo. Então, me perdoe se eu estou sendo muito duro, mas um processo de transformação na vida das pessoas começa com a atuação do Espírito Santo. Desculpa. Se você não tem buscado, se você não tem sede do Espírito Santo, se você não tem interesse pelo Espírito Santo, eu vou ser bem franco com você, o diabo não está nem ligando para você. Se o Espírito Santo não tem liberdade de falar que você está errado, de falar que você precisa mudar, se o Espírito Santo não tem te convencido da justiça, olha, isso que você está plantando você vai colher. Se o Espírito Santo não tem liberdade de te falar do juízo, tem céu e inferno, a vida eterna no céu, a vida eterna no inferno. Você vai prestar conta. Se o Espírito Santo não tem liberdade, se o diabo vê que ele não tem liberdade na tua vida para isso, o diabo nem liga para você. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. O diabo está preocupado. Isso aí coloca a barba dele de molho, se é que o diabo tem barba. Eu estou tentando devolver minha barba aqui. Se é que o diabo tem barba, ele coloca a barba dele de molho quando a igreja se move pelo Espírito. Quando a igreja dá vazão ao Espírito. Quando o Espírito Santo tem liberdade e se move e fala assim, olha, tá errado, vamos mudar, vamos transformar, vamos fazer, vamos. Aí o diabo fica preocupado. Fora isso, queria que você entendesse isso. Não estou aqui para tentar te levar à moda de nada. A moda de nada. Estou aqui para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Muitos creem, mas nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. E só para encerrar, eu vou ler, prometo que eu vou terminar, já falei demais, tem gente indo embora aí, já indo trabalhar. Aqui, ó. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Aí, o batismo de João, responderam eles. Só foram batizados com o batismo de João. Ouvindo isso, verso 5. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Abre teu olho. Abre teu olho. Eu vou encerrar falando uma frase do Mike. Está vindo sobre o Brasil e sobre nós um derramar 12 vezes maior que aconteceu no Canadá. E aí você tem que, uma hora a gente fala mais sobre isso. Mas olha, mais importante que tudo que você tem para viver, que todos os seus sonhos, é a liberdade que o Espírito Santo tem de guiar a tua vida. Eu vou orar para que ele tenha liberdade em você. E se prepara. Aí ele vai falar que você está em pecado, ele vai te falar de justiça, de juízo. Se prepara para acontecer uma revolução aí dentro de você. Mas eu preciso que ele tenha essa liberdade para que as pessoas vejam através de você o Deus maravilhoso que você serve e conhece. Amém? Pai, eu agradeço essa palavra. Quero profetizar sobre a vida de cada um aqui, Deus. A liberdade do Teu Espírito Santo. Move, Deus, neles e através deles. Que o Teu Espírito Santo encontre a oportunidade de ministrar no coração deles. E assim como Paulo aqui impôs as mãos
e profetizou, eu quero profeticamente, através aqui deste momento, impor as mãos sobre eles e profetizar o teu Espírito Santo na vida deles. Mova-os em humildade, em entendimento, que esse dia possa ser um dia guiado pelo teu Espírito Santo, que eles experimentem a diferença do que é ser guiado por ti, do que é ser guiado pelo teu Espírito Santo. Que a tua vontade prevaleça na vida deles. Eu profetizo, Pai. Eu profetizo. Toda frieza é caída por terra. Toda frieza é caída por terra. Em nome de Jesus. Que eles tenham um relacionamento contigo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos, amo vocês. Desculpa aí me estender um pouquinho mais, era para terminar às 7h30, mas eu tenho certeza que você vai ter um dia direcionado pelo Espírito Santo. Se precisar de mim, estou aí, né? Me chama, eu não consigo responder tão rápido, eu não consigo responder nem o WhatsApp tão rápido, né? Tá bastante complicado, mas Deus tem me fortalecido. Amo vocês, tenham um ótimo dia, até a noite para alguns. Hoje eu tenho gravação do programa da rádio, né? Até amanhã para outros, até quinta para outros, né? Mas eu amo você, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, clica aqui embaixo, ó, no aviãozinho aí, e compartilha com as pessoas. Eu sei que não é muito legal o que eu falei, mas paciência, uma hora vai chegar. Se você não compartilhar, essa pessoa vai receber e depois vai virar para você e falar assim: poxa, você sabia e não me avisou? Eu estava sofrendo, eu estava perdido. E você já conhecia isso e não me avisou? Cuidado, cuidado, o Espírito Santo está te falando isso. Amo você, Deus te abençoe. Eita, não estou conseguindo aqui.